Somos chamados santos porque somos um povo separado para estarmos, como povo de Deus, estarmos glorificando e bendizendo o seu nome. E nesse momento eu peço que os irmãos estejam junto, lendo o Salmo de número 29. Davi nos convida a estarmos tributando ao nosso Deus um tributo de adoração, de honra, de louvor, de súplica a esse Deus. A voz de Deus na tempestade. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz saltar como bezerro, o Líbano e Sião, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças, e desnuda os bosques, e no seu tempo tudo diz, glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho,
como tua igreja, nós nos colocamos diante da sua santa presença, Pai querido. Teu povo está reunido aqui nesta noite, Senhor, para invocar o teu santo nome, para prestar culto e adoração ao Senhor e engrandecer o Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. Amém. Senhor, ajuda-nos, Pai querido, para que nós possamos oferecer ao Senhor um culto aceitável nesta noite, Pai querido. Que a tua igreja, que o teu povo esteja com o coração limpo na tua presença, Senhor. Aqueles erros, aquelas falhas, aqueles pecados que são pertinentes à nossa natureza pecaminosa, Pai querido, e que nos distanciam do Senhor, Pai querido, nesta noite, Senhor, sejam cobertos pelo sangue de Cristo, Senhor, para que nós possamos encontrar liberdade para adorar o seu nome, liberdade, Senhor, para proclamar as dignidades do Senhor, Pai querido. Que cada um dos instrumentos escolhidos pelo Senhor para pregar a tua palavra, para entoar louvores ao Senhor, para dirigir este culto ao Senhor, Pai querido, sejam usados, Senhor, pelo Senhor também para a tua glória mediante a ação do teu Espírito Santo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos sair daqui, Senhor, com a satisfação de termos oferecido um culto, Senhor, ao Senhor. É o que pedimos, Senhor, desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gostaria que os irmãos estivessem nos acompanhando na leitura da palavra de Deus. Agora em Hebreus, no seu capítulo 4, nós vamos ter esse texto como base para a nossa confissão dos nossos pecados diante do nosso Deus. Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 16. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A cada momento que nosso Deus nos concede estarmos diante deste sumo sacerdote que tem intercedido por cada um de nós nas nossas fraquezas, é o tempo que temos para juntos hoje estarmos glorificando e bendizendo o nome de Cristo.
e assim estarmos achando graça em tempo oportuno para as nossas fraquezas ser apagadas, ser lavadas pelo sangue desse sumo sacerdote. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos-te o dia que nos deste, Senhor. Agradecemos-te o privilégio que nos dás de nos reunirmos em teu nome neste momento, ó Pai. Agradecemos-te porque podemos cantar hinos de louvor ao teu santo e bendito nome. Podemos ouvir a tua palavra, alimentar-nos com a tua palavra, ó Pai. Agradecemos-te pela ação do teu Espírito em nossa vida. Recebe a nossa adoração nesta noite. Mas também agora, ó Pai, nós reconhecemos que nem sempre fazemos tudo o que deveríamos fazer para a Tua glória, ó Pai. Às vezes nós falhamos porque estamos nesse mundo, temos a natureza ainda humana tão assediada por este mundo pecaminoso e pelo inimigo das nossas almas. Agradecemos-te pela vitória que temos em Cristo. Agradecemos-te pelo nosso sacerdote que intercede por nós diante de Ti, ó nosso Pai. Louvamos-te pela certeza que nos dás, mesmo nas lutas, das vitórias que temos por meio de Cristo Jesus. Louvamos-te por esta noite. Abençoa-nos, orienta-nos, recebe a nossa adoração. Lembramos-nos de irmãos que não podem estar conosco por motivo de enfermidade, ó Pai. Também nós te pedimos que Tu abençoes aqueles que estão fracos na fé, que não têm dado a devida importância ao Teu trabalho, ao culto que Te prestamos em nosso templo, ó Pai. Sê com as demais igrejas que pregam fielmente a Tua palavra e ajuda-nos a compreender mais os Teus propósitos em nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, abençoa-nos, santifica-nos cada vez mais, visando acima de tudo a Tua própria glória. Em nome de Jesus nós falamos contigo e Te adoramos. Amém. Aqui abram as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Vamos ler a partir do verso de número 15. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso de número 15.
Assim nos diz o Senhor através da sua palavra. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que o Senhor nos conduza por meio desta passagem a instrução que, por certo, o seu Espírito já tenha a nos colocar nesta noite. Quero crer, irmãos, e os irmãos vão de concordar comigo, que não há nenhuma área tão importante em nossa vida, ou na igreja de Jesus Cristo, quanto a família. Na verdade, todas as nossas forças, todo o nosso empenho, todo o nosso trabalho,
toda a nossa dedicação gira sob esse eixo, a família. Certamente creio também que todos os irmãos concordam que famílias sadias, famílias equilibradas, na verdade formam o esteio da própria igreja, da sociedade, ou pelo menos uma sociedade equilibrada. É em família, sim, uma família estruturada, é que indivíduos podem crescer de forma sadia. A família, de forma geral, sabemos que passa por momentos muito difíceis. Eu não preciso alistar as várias áreas em que a família vem sendo atacada. Talvez poderia resumir dizendo em todas as áreas a família tem sido atacada. Como foi desde o início, quando os nossos pais, num ambiente perfeito, num mundo perfeito, foi ali tentado e caíram em tentação, os nossos pais Adão e Eva. Então vemos que desde ali o inimigo da igreja, o inimigo da família, tem lutado muito contra ela. Quando lemos o texto de Efésios, em especial esses dois capítulos, o capítulo 5 e o capítulo 6, vemos aqui acerca da dinâmica ou do segredo de famílias bem-sucedidas. Aquilo que eu e você mais prezamos, ou aquilo que eu e você mais desejamos ou até desejaríamos, que de fato tivéssemos famílias que fossem famílias segundo os padrões e os valores aqui estabelecidos. Na verdade, Efésios, capítulo 5, a partir do verso 18, e caminhando lá para o capítulo 6, eu diria que tem sido considerado como texto clássico do Novo Testamento sobre este tema tão importante que é a família. Razão pela qual muitas mensagens, palestras, ensinos têm advindo desta passagem bíblica. E nesta passagem o apóstolo Paulo traça aqui os preceitos gerais para a família. Nesta parte da sua carta, Paulo fala aqui das condições que devem reger os relacionamentos, quer seja entre pais e filhos, ou mesmo marido e mulher. E o princípio dinâmico que deve controlar essas relações, também Paulo apresenta nesse texto. Nessa passagem que lemos aos irmãos, o apóstolo Paulo desenvolve aqui o que poderíamos chamar de princípio para um bom relacionamento familiar. Ou seja, o relacionamento familiar deve ser estabelecido com base nesse princípio de vidas cheias do Espírito Santo. Este é o instrumento, este é o segredo, esta é a dinâmica, este é o caminho para termos famílias saudáveis. Famílias que de fato cumpram aquilo que Paulo coloca aqui como imperativo, tanto para pais e filhos, como para cônjuges, esposo e esposa. Esta passagem, Paulo instrui aqui aos maridos, Paulo instrui as mulheres, Paulo fala aos pais, Paulo fala aos filhos, sobre os deveres mútuos nesta relação. Paulo também nessa passagem, ele dá aqui instruções que devem controlar, que devem nortear esses relacionamentos. Paulo tem em mente que esses princípios devem se concretizar no meio de um ambiente que seja profundamente espiritual. Aqui está o ambiente onde é possível cumprirmos com tais requisitos, com tais ordens. Uma família profundamente espiritual. Essa passagem, onde Paulo fala desses deveres aqui, é precedida e ao mesmo tempo ela é controlada, por assim dizer, por um imperativo que não pode passar desapercebido aos nossos olhos. É o versículo 18. E ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Após esta ordem, vêm as exortações, ou vêm as orientações, as prescrições para a prática acerca do casamento e da família. É com base nesse fundamento, esta essência, é sobre ela que as outras coisas podem ser construídas. Como já tivemos a oportunidade várias vezes de abordar, inclusive na última mensagem que tivemos a oportunidade de trazer aos irmãos, falamos. E é bem possível você falar novamente, vai ser aquele texto, é o eixo. Eu diria que poderíamos ficar aqui noite adentro, para continuar falando sobre os deveres de marido e mulher, pais e filhos.
Mas hoje eu não vou falar sobre isso. Eu quero falar sobre o que rege esse direcionamento de Paulo, que é exatamente uma vida familiar. Só pode ser vivida nesses padrões que Paulo coloca, desde que seja sob a direção do Espírito Santo. E esse é o nosso tema: vida familiar sob a direção do Espírito do Senhor. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio que temos, nesta hora de abrir a Tua palavra, de ler o Teu santo livro. Pedimos-te ao Senhor que ilumine o nosso entendimento, da compreensão da Tua palavra. Ensina-nos no caminho da obediência, quebrando nossos corações. Aviva em nós a nossa memória, para não só enxergarmos as verdades da Tua palavra, mas também cumprir com aquilo que ela nos ordena. Para tanto, necessitamos do Teu Santo Espírito a nos conduzir por meio da Tua palavra. E em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. No verso 21, após o verso 21, quando Paulo diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, nós temos aí uma expressão em negrito, que é o lar cristão, marido e mulher. E nesse sentido, esta expressão usada aí, ela acaba por fragmentar, por assim dizer, o texto bíblico. Porque Paulo não vai falar de um novo assunto. É bem verdade que esses títulos têm nos ajudado muito a compreender certas ideias dentro dos textos bíblicos, onde tem ideias quase que completas, porém, em alguns momentos isso acaba até atrapalhando o entendimento. E esse é um dos casos. Dá a impressão de que Paulo termina um assunto no verso 21, e no verso 22 ele vai começar com outro assunto, com outro tema. Na verdade, e na realidade, Paulo não começa um novo assunto no versículo 22, mas ele expande o que ele já vem dizendo a partir do verso de número 18, até o verso de número 21. Ou seja, o que temos aqui é que Paulo continua, ou ele vai colocar de forma prática, como ter uma vida plena do Espírito Santo. Como viver em plenitude uma vida no Espírito em família. Esta relação no texto é mais fácil de perceber lá no texto original. Literalmente seria assim, essa transição dos versículos 21 ao 22. Seria desta forma. Verso de número 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, vírgula, as mulheres ao seu próprio marido. Lá no capítulo 6, verso 21, filhos, obedecei a vossos pais. Capítulo 6, verso 5, servos, obedecei a vosso Senhor, e assim por diante. Ou seja, é uma decorrência. Na verdade, Paulo expande aquilo que ele coloca lá no verso de número 18. Portanto, o ensino de Paulo sobre o casamento e sobre a família, e inclusive lá nos versos 5 a 9 do capítulo 6, falando também do relacionamento no trabalho, é a continuação, a explicação de o mandamento do verso 18. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, verso de número 21. Essa expressão, por sua vez, está implícita no primeiro mandamento, enchei-vos do Espírito Santo, verso de número 18. É exatamente aqui a linha de raciocínio de Paulo. Ou seja, o que Paulo coloca é que para cumprir com os deveres prescritos nos versículos 22 do capítulo 5 e adentrando o capítulo 6, não há como fazê-lo se não tivermos uma vida plena do Espírito Santo. Uma vida familiar sob a direção de Deus. E a partir desse entendimento do texto, quero considerar algumas implicações desta vida familiar sob a direção do Espírito Santo. E a primeira implicação que temos a partir daí é que podemos assim entender que a raiz dos problemas da família não é outra senão a falta de verdadeira espiritualidade. E esta é a primeira implicação natural por aquilo que Paulo diz. Se você não tiver uma vida plena do Espírito Santo, certamente isso vai trazer muitos problemas para a sua família, muitos problemas para você. É a implicação natural da linguagem e do argumento de Paulo. Não podemos, de certa forma, dissociar espiritualidade de vida familiar, ou vida familiar segundo os padrões de Deus. Eu sei que eu e você, o que nós mais desejamos é sermos bons cristãos. O que eu e você desejamos, de fato, é sermos pessoas cheias do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida de que é o seu desejo, é o seu intento, é a sua vontade.
E eu quero lembrar a você que nós podemos começar a ser cheios do Espírito Santo, colocando em ordem o nosso casamento, colocando em ordem os nossos relacionamentos importantes com os nossos filhos, ou com o nosso cônjuge. A vida espiritual, querido irmão, segundo o que Paulo coloca, ela afeta diretamente o casamento e a família. Sem uma vida espiritual conduzida pelo Espírito Santo, nenhum desses mandamentos será possível ser seguido, cumprido. Há aqui uma ligação profunda entre as dimensões vida cheia do Espírito e vida familiar. Não há como dissociar. Isso está claro nessa passagem, posto a linguagem de Paulo, a sequência do seu raciocínio, a expansão do que ele diz no verso 8. A raiz da infidelidade, ou mesmo infelicidade de muitos casamentos, mesmo cristão, é a dureza de coração humano. É a falta de vida com Deus. Foi exatamente a dureza de coração que Jesus Cristo atribuiu à incapacidade dos cônjuges, relatado ali em Mateus capítulo 19, verso de número 8, onde Jesus relata ali, ele fala da incapacidade dos cônjuges, de resolver as diferenças em sua relação, em seu casamento. E ali no texto correndo diretamente ao divórcio. Observe que as frequentes exortações do apóstolo Paulo aos maridos, para que amem as esposas, e as esposas para que sujeitem aos seus maridos, indicam na verdade que os cristãos casados devem sempre estar alertas contra o egoísmo, contra a rebeldia, contra o orgulho do seu próprio coração, para que não perturbem a paz nem a felicidade do casamento. O que subjaz a esta afirmação, a este mandado de Paulo, é exatamente isso. É o perigo de uma vida egocêntrica, de uma vida cheia de orgulho, uma vida voltada e centrada em si mesmo. Uma vida plena do Espírito evita tudo isso. Então a nossa problemática no casamento e nas relações não é outra senão falta de plenitude do Espírito Santo. Boa parte dos problemas, das angústias, das tensões que ocorrem na família são fruto do nosso pecado, a falta de vida plena do Espírito Santo. Nem sempre estamos prontos a admitir isso. Nem sempre nós estamos prontos para humilhar-nos e entender que é falta de Deus no casamento. Temos muitas desculpas, como por exemplo, fala-se muito em incompatibilidade de gênios. Fala-se muito de que a razão dos problemas não é só a incompatibilidade de gênios, mas outros dizem não, é falta de maturidade, ou mesmo falta de dinheiro, ou porque os dois vêm de educação diferente, ou outros dizem na vida agitada de hoje em dia. Essa é a razão dos nossos problemas. Eu não tenho dúvida que esses problemas, de certa forma, contribuem para o agravamento das tensões que existem entre nós, no casamento e em toda a nossa família. Mas isso não pode impedir de reconhecer humildemente que não é tantas essas coisas, mas a falta de andar diariamente no Espírito. Esta é sim a verdadeira raiz de nossa infelicidade. Você pode achar desculpa em qualquer uma dessas áreas, ou essas outras áreas podem até potencializar o problema, mas o problema, querido irmão, a mim e para você, você precisa, e nós precisamos entender isso, o nosso problema é falta de uma vida plena do Espírito Santo. É por essa razão que nós temos dificuldade de aceitar, de viver esses padrões. Não é só Paulo que aborda isso aqui, Tiago também faz a pergunta. Tiago capítulo 4, verso de número 1. Tiago 4, versículo 1, o apóstolo diz o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Olha o que Tiago coloca, ele atribui essa problemática aos prazeres que militam na nossa carne. Tiago está dizendo aqui que a razão de todos os nossos problemas é a nossa natureza decaída, corrompida. E Tiago fala aqui de guerras, de contendas que ocorrem entre nós. O que ele diz nesse versículo está expresso em toda a Bíblia. Um outro texto que podemos lembrar é Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21. Ali nós encontramos a expressão do apóstolo Paulo falando sobre obras da carne. Ou seja, da mesma forma como Tiago, Paulo também diz, isto é obra da carne. Ou seja, a nossa natureza corrompida, pecaminosa, é dela que brotam os atritos. É da nossa natureza que brotam as incompreensões, os conflitos da vida familiar, da vida no casamento, da relação com os nossos filhos e dos filhos com os pais.
Então, querido irmão, é inútil você querer culpar exclusivamente a incompatibilidade de gênio. Isso haverá de desviar você da cura para o seu problema no casamento. Não é a incompatibilidade. É uma vida longe de Deus, sim. Porque são obras da carne, que militam, que guerreiam. E Tiago diz isso: de onde procede todos os nossos problemas? Não é do outro, mas é de nós. É a falta de vida com Deus. Por qual razão deixamos de guardar os votos que tão solenemente fizemos um dia, na hora do casamento, a não ser a infidelidade e a dureza de coração? Não é possível que um homem, no pleno juízo de todas as suas faculdades mentais, e uma mulher comparecem solenemente diante de Deus, na presença de todo o povo, e fazem afirmações como esta: eu prometo ser fiel a você, eu prometo cuidar de você, eu prometo amá-lo ou amá-la, eu prometo lhe dar assistência, eu prometo suprir o que lhe é necessário para você ter uma vida feliz. Mas no mês seguinte eles quebram a palavra. Incompatibilidade de gênios? Não. Isso é carnalidade. Isso é pecado. É nossa natureza pecaminosa. O que são a mentira, o fingimento, o egoísmo, a busca dos próprios prazeres, a rebeldia dos nossos filhos, a revolta e a desobediência, senão frutos da carne, o fruto da carne. É por isso que eu e você podemos ouvir inúmeras mensagens nessa passagem, e não vamos mudar se nós não entendemos que o problema, por não cumprirmos, não é outro senão falta de vida plena do Espírito Santo. Essa é uma implicação bem séria no ensino de Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 5. Paulo, na verdade, vê o casamento como expressão da vontade de Deus, desenvolvendo-se num contexto espiritual, onde Deus habita no coração desta família. Será que nossos conflitos no casamento e de nossa atitude para com o cônjuge, ou mesmo para com os filhos e os pais, não seria a falta, o resultado da falta de verdadeira espiritualidade bíblica? Deixo essa pergunta com você e passo à segunda implicação. A segunda implicação, com base naquilo que Paulo fala de uma vida plena do Espírito, é que nós, consequentemente então, não devemos depender de nossas forças. Esse é o ponto. Já que o casamento é visto por Paulo no contexto do Espírito Santo, não poderemos certamente cumprir os deveres que o relacionamento familiar impõe sobre nós, com nossas próprias forças. Isso é importante que você e eu entenda, para que não venhamos a desgastar tantas nossas forças sem resultado nenhum, ou resultados saudáveis. O casamento, queridos irmãos, implica em privilégios, não há dúvida, mas implica em sérias e grandes responsabilidades. Além daquelas responsabilidades prescritas pela lei do nosso país, nós como cristãos temos privilégios e responsabilidades determinados também pelas Escrituras. Não só pelo juiz de paz, mas as Escrituras colocam grandes responsabilidades e altos privilégios na vida conjugal. Que homem pode cumprir o que é dito no verso de número 25 do texto lido aos irmãos? Que homem pode por si mesmo amar a esposa como Cristo amou a igreja? Pergunto. Que marido pode fazer isto apenas com a força humana e carnal? Mas também pergunto às irmãs, conforme o versículo 22, que mulher apenas com suas próprias forças poderá submeter-se ao seu marido no temor de Cristo, como a igreja está submissa a Cristo, apenas com suas forças? Mas pergunta você também, filho, conforme diz o capítulo 6, verso 1, que pais ou que filhos podem conseguir, ou haverão de conseguir obedecer aos pais, com suas próprias forças, se não for dirigido pelo Espírito Santo? Que pais podem criar os filhos no temor do Senhor, apenas com as suas forças, se não for pelo Espírito Santo? Você então entende isso? Ou seja, Deus não espera que façamos isso com as nossas forças, porque de nós mesmos somos incapazes.
já nascemos fracassados para cumprir tais preceitos. Não é pela força humana, não é pelo desejo. Você pode até ter desejo de ser um filho obediente, de cumprir aquilo com que os seus pais querem que você faça. Mas há uma luta interior com